E aí, meu povo, tudo tranquilo? Já puseram com borra, tudo super, tudo certinho aí? Como é que tá o fim de férias? Tudo tranquilo? Pois é. O último vídeo que eu coloquei aqui nesse canal, que era explicando por que não poderia ter um vice na chapa de Bolsonaro religioso, que inclusive na direita, aliás, a parte consciente da direita, ela sabe que o alcance político desse pessoal religioso é pequeno. Eu já coloquei no outro vídeo explicando como é que funciona a votação desse pessoal religioso. Eles perdem tantas pessoas como o pessoal de esquerda perde. Inclusive são muito parecidos, né? Mas na frente vamos tratar isso aqui. E algumas pessoas acharam ruins, né? Acharam ruim, o certo é ruim. Acharam ruim essa questão de eu ter falado isso, ter trago essas informações e etc. Inclusive, por incrível que pareça, até acharam ruim, ofenderam um pouquinho, me chamaram de satanista, muito obrigado. Eu vou explicar aqui na sequência algumas coisas também referente a isso. Não é à toa que aí no título tá mais informações, né? Coloquei aí. Ó, gente, nessa questão para você aí que tem uma religião equilibrada, para você que é um cristão equilibrado, um cristão de verdade, você não tem que se, por exemplo, ofender ou se incomodar com o que eu falo aqui, porque eu conheço, por exemplo, os benefícios de uma religiosidade edificante, de uma religiosidade que te traz equilíbrio para a sua vida, que traz equilíbrio para o seu dia a dia. É diferente dessas coisas que a gente vê por aí. É diferente da realidade de várias instituições. E a gente, como eu tenho essa coisa de libertar pessoas através do conhecimento, né? Porque a gente está sempre estudando, sempre pesquisando, esse é um dos intuitos, que a pessoa possa pensar e a pessoa possa se libertar. Mas enfim, né? Todo mundo sabe que essas condutas de certos líderes religiosos e de certas instituições mais fazem afastar as pessoas do cristianismo do que propriamente as aproximar. E apesar de não ser cristão, isso me incomoda, porque talvez o fato de eu não ser cristão também tenha a ver com isso, porque a gente vai vendo tanta hipocrisia que acaba afastando, né? O negócio é o seguinte, com relação a Bolsonaro e qualquer outro líder religioso, vejam bem a situação. Não adianta, já vai ser, isso aqui é realidade, não adianta viajar na maionese, achar que o mundo é cor-de-rosa. Se vocês quiserem pensar de jeito, vão para a esquerda, eles que acreditam nessas coisas. O negócio é o seguinte, para eleger Bolsonaro, tem que ter o pé no chão. Vai ser muito difícil, vai ser uma coisa complicada, não vai ser uma facilidade, até porque nós temos novos nomes de direita surgindo. Então ele não tem mais aquela coisa que ele era só o representante da direita, não, muito pelo contrário. Inclusive, quando colocaram essa galera, né, junto, o que aconteceu? Várias pessoas não estão simpatizando com isso e eles têm razão. As pessoas têm razão, como eu também não aceito. Eu não aceito religião misturar com Estado. Religião misturar com política não dá certo. E pronto. E a pessoa tem que pesquisar e ver como é que isso é complicado. Inclusive, foi citado o Marco Feliciano, né? Eu até já falei aqui que eu não quero ficar tratando aqui sobre pastores e tal, isso não me interessa esse pessoal aqui. Porque isso aqui, gente, a gente tem um objetivo. E vai falar com esse pessoal aqui, eles vão falar de quê? Salvação? Riqueza? Virar profeta? Etc. Não interessa. Não interessa. Aí na descrição, eu prefiro que você faça seu juízo de valor, porque eu acho que ele não serve para serviço, ele não serve para cargo nenhum eletivo, não só ele, mas qualquer líder religioso. Você olha aí na descrição, tem os vídeos dele. Se você tiver paciência, você assiste. Você assiste e você tire suas próprias conclusões. Simples assim. Não tem dificuldade. Agora o pessoal, é engraçado que eu miro muito a questão do fanático religioso e tal, ou dos escravizadores, né, que é aquelas pessoas que vão lá, lavam a mente da pessoa e vai fazendo uso. O pessoal que é cristão se ofende. Vocês não têm que se ofender. As pessoas que têm uma religiosidade equilibrada não têm que se preocupar. Não é direcionada a vocês. E mais na frente eu vou explicar isso tanto no texto como no vídeo, né? Vamos lá. A comunidade cristã no passado, eu não sei se vocês tiveram esse tipo de vivência, ou pesquisaram, ou perguntaram aos seus avós, seus pais, etc. Era uma comunidade que, inclusive, as pessoas, elas valorizavam outras coisas diferentes do que a comunidade
hoje, especificamente a evangélica, né? Resguardadas as devidas exceções, né? Tem que ficar falando isso porque o pessoal é duro, a gente está falando coisa que a pessoa toma para ela como se eu estivesse falando para ela, e não é. Olha, no passado, você tinha as comunidades evangélicas, as comunidades cristãs, espíritas, não importa. O pessoal era mais focado na cultura, não essa cultura. Quando a gente fala cultura, fica parecendo coisa de esquerda, né? Porque eles pegam essa bandeira da cultura e distorcem como tudo, né? No outro canal eu vou explicar a questão de Lenin, como ele explica como é que se faz isso e tal, etc. Então, esse pessoal tem como é que funcionava essa questão antes dos movimentos religiosos? Se valorizava quem era culto, se valorizava quem era honrado, quem tinha bons costumes, quem tinha uma vivência mais ordeira, digamos assim, quem poderia, por exemplo, ter uma vida exemplar. O cristão, antigamente, ele era exemplar. Hoje, se você pega um culto da maioria das igrejas, tem vídeos no YouTube, não sou eu que estou dizendo, é só olhar os vídeos. É só visitar qualquer igreja. A pessoa fala, não fala 10 minutos, não fala meia hora, daqui a pouco a pessoa vem salvação, daqui a pouco a pessoa vem riqueza, e que vai profetizar, e que vai não sei o que, não sei o que. Eu gostaria que as igrejas colocassem à disposição quantas curas de câncer vocês têm. Porque nós estamos perdendo pessoas maravilhosas por causa desse tipo de doença. E se vocês têm um segredo da cura aí, os números dos aleijados, os números dos cegos, sinceramente, é muito bem-vindo para a gente mostrar, tornar público, né? Isso é muito interessante, porque isso aí, além do mais, vai converter mais pessoas, né? Digamos assim. Então, existe uma grande diferença do cristianismo de anos atrás e o cristianismo de hoje. O cristianismo de anos atrás, ele focava mais na conduta, na pessoa ter a vida reta, da pessoa viver na estrada estreita, da pessoa viver com bons princípios. Hoje é uma coisa muito mais de vendilhões do tempo, o que é terrível para qualquer pessoa. Porque é como se um pai amasse, o filho amasse o pai só interessado nos presentes. E aí é complicado, e a gente vai tratar disso daqui a pouco. Já falei disso aqui. Ô gente, vamos lá, esse negócio de vendilhões do templo é um saco, viu, para fazer esse negócio. Bom, poucas coisas, especialmente nas igrejas de hoje, são mais repulsivas do que o rol de membros da igreja. Eu expliquei direitinho aí no texto. O pessoal é o seguinte, esse rol de membros ele tem um sistema rígido e flexível. O pessoal fica alternando entre esses sistemas de acordo com a conveniência da sociedade. E fora que, se vocês observarem, as regras da igreja vai mudando de acordo com a sociedade, né? Ou seja, é uma conveniência muito grande. Aí a gente pergunta, mas sua crença como é que é? Não, mas tem que adaptar. Por que tem que adaptar? Ah, é o mercado, né? Quem sabe? Enfim, isso aí é discussão para outro assunto. E aí o que acontece? Muitas vezes, se a pessoa não está em conformidade, né, com esse rol de membros, né, com essa diretoria, com essa galera que manda, né, ela não pode pegar no instrumento, ela não pode cantar, ela é tratada de forma mais afastada, ela é desassociada, né, enquanto ela não estiver em conforme com o pensamento desse rol de membros. Ou seja, é umas coisas que a gente vê assim, que a gente vai só observando e vai se questionando como a pessoa permite os outros mandarem, dominarem a vida dela e a de terceiros através desse tipo de coisa. Ah, na Bíblia está mandando, meu amigo, sobre a Bíblia não vamos bater um papo agorinha, está chegando aqui já, viu? Já fiz aqui. E aí essas pessoas, elas sofrem, muitas vezes ela vai celebrar, elas estão ali num momento delicado. Engraçado também é o direcionamento do culto, né? A pessoa desabafa com a pessoa aqui, aí a pessoa, ou então, por exemplo, igual um pequeno caso que eu vi, o marido, né, querendo que a esposa se adequasse, né, e tal, ele, enfim, controlando, né, ele chegou pro pastor e pro membro, minha esposa tá com esse probleminha, e pá, aquela conversa fiada, né, que todo mundo sabe como é que funciona, e aí o engraçado é que o culto, né, a moça, lógico que a moça não sabe, né, o culto direcionado, aí eu observando ele cá, e aí toda hora ele dava um cutucãozinho nela, né? O cara é um malandro, eu conheço a peça. Ele dá um cutucãozinho nela assim, tá vendo? Tá vendo? E assim vai. E eu lhe pergunto, você quer isso para a sua vida? Se você quiser isso para a sua vida e achar que tá ok,
Porque é muito engraçado quando a pessoa está, às vezes, vulnerável, ela desabafa com uma pessoa ou outra. Daqui a pouco, você vê ali o culto, o direcionamento da palavra, né, dessa coisa toda. Para você que não é cristão, muito do que eu vou dizer aqui é usado o linguajar cristão. Mesmo assim é interessante, mesmo para você conhecer um pouco. Mas eu peço perdão para você que não é cristão e nos acompanha, para ter paciência, porque eu estou falando mais ou menos como eles, né? Então, vou usar muito linguajar. Então, para você não me confundir, que fique claro que eu não sou cristão e graças a Deus que eu não sou cristão. Eu gosto de não ser cristão. Digamos que isso me aproxima de Deus, né? E mais na frente eu explico. E aí você vai encontrar muitas vezes nesses momentos de fraqueza pessoas amorosas, né? Pessoas puras, banhadas pelo Espírito Santo, né? E essas pessoas vão te aconselhar e vão vir com aqueles conselhos assim de quem viveu sua vida 10 vezes, né? Ou quem viveu a vida das 10 vezes. Eu falo, gente, a melhor coisa quando você lida com esse tipo de gente é você dar uma observada de como eles vivem, né? Porque é um show de hipocrisia muito grande. Fora essa questão toda de culto direcionado, falsas memórias, eu vou ler até um trechinho aqui do texto. Começam a aconselhar e aos poucos o indivíduo começa a renascer, mudar, transformar. Eis então, senhores, que lhe apresentam uma ovelha militota recém-nascido, filhos da ignorância, manipulação e maldade. Essa é uma das formas da qual são criados. E ai de você questionar a fé e ideologia dessas pessoas, automaticamente você ganhará o nome de monstro, satanista e etc. Né? E é aquela coisa, se você desobedece à igrejinha e suas regras, você vai sofrer as consequências mesmo. E aí você fala, tudo está na Bíblia, será que está na Bíblia? E será que a Bíblia pode ser levada a sério na sua integralidade? Você estava lá, você apurou o processo de tradução, você confia na Bíblia, você confia nos homens que foram inspirados, né, nessa questão toda. As pessoas têm que começar a questionar as coisas. As pessoas simplesmente aceitam as coisas e de pronto e acabou. E aí, gente, graças a essas manipulações, ninguém está a salvo de ver boas pessoas, né, penando e sendo manipuladas por esse pessoal. Infelizmente. Por quem nunca, né? Quem nunca viu, né? Isso aqui, vamos lá. Isso aqui é outra parte que eu acho extremamente desprazerosa de observar nessas comunidades. Não é raro. Você que está me ouvindo aqui, se você não viu, você já presenciou. Não é raro, tá ali a família, tem uma vida, porque não existe família que vive 100% em paz. Pode ter alguém que chega perto da paz, mas 100% não existe. E a pessoa está tendo uma vida quase 100%. Mas vai que a pessoa se converte, né? Uma religião qualquer, seja evangélico, não importa, se converte. Não demora muito tempo, a pessoa, depois de ver ali essa questão de sofrer essas influências, tal, etc., a pessoa acaba mudando o comportamento. Como diz algumas pessoas que eu converso, né? Até mesmo dentro da igreja, eles falam, a pessoa se torna outra pessoa. E aí a pessoa começa a mudar dentro de casa em várias coisas. Aí daqui a pouco, lógico que o cônjuge, filhos, etc., começam a estranhar. E a pessoa fica naquela ilusão e não sei o que, e aquela vida, porque você tem que entender que a pessoa, quando ela está nesse estado, ela não está necessariamente ligada a Deus ou qualquer coisa, ela está ligada a regras da instituição. Tem que ser, isso tem que ficar muito claro. Inclusive, eu vou reiterar aqui que se você lê o texto, porque aqui eu estou só dando uma passada por alto, mas o texto eu tive o cuidado de colocar em detalhes, especialmente histórias que eu presenciei. Porque fica mais claro na cabeça de quem está lendo o que pode acontecer, o que não pode, e por vir também não ficar grande. Porque, primeira coisa, é um assunto desagradável. Eu já falei que eu não quero ficar falando sobre isso aqui. Eu vou falar só quando for extremamente desnecessário. Aí fala, mas você fala de religião, você lê sobre religião, ciência, tal, etc. Pois é, mas isso é no outro canal. Esse canal aqui, ele não é um canal de estudo. Ele é um canal para falar sobre tudo. O canal de estudo é o outro. Lá tudo bem, lá eu posso sentar e falar, e eu não quero muito papo assim, sentar com um cristão para cristão vir falar de salvação. Sinceramente, ninguém deu procuração para o cara, para ele vir falar de salvação. Ele não tem... Eu acho que quando a pessoa começa a falar de salvação, ela é uma pessoa, no mínimo, intransigente e irresponsável. Você não pode falar de algo que não lhe pertence, meu amigo. Você pode, no máximo, falar assim, seria bom, mas você definir quem vai, você sabe quem não vai? Porra nenhuma. Ninguém tem procuração de nada.
Ninguém tem autorização de falar de nada. Você pode, digamos assim, você pode falar sobre, mas falar por, ser porta-voz, aí não. Aí você tem que estar sujeito a todo tipo de investigação, estar sujeito a todo tipo de análise, estar sujeito a apresentar todo tipo de prova. E aí é a hora que muitas religiões rodam, né? Porque quem te autorizou definir se A vai ser salvo ou se B vai ser salvo, né? Temos que ter esse senso crítico, gente. Um pouquinho de senso crítico, não é nada demais. É só não se ajoelha diante dos outros e jura eterna obediência em nome de não sei o quê. Em nome de acreditar que aquilo vai te trazer algum benefício. Enfim. E voltando nesse negócio de hall de membros, quantos de vocês lá, fazendo parte desse hall de membros, quantos vocês seguem as regras direitinho ali, ó, mas algumas pessoas não seguem as regras direitinho, mas elas são os queridinhos, elas têm um tratamento diferenciado. É aquela questão, né? É o Jesus de conveniência. É o Jesus que é aquela pessoa especial, mas você não é especial. Aí eu falo, o problema é Deus, o problema é Jesus, ou o problema é a instituição e os líderes dela? Vocês conseguem ter esse filtro? É importante que vocês tenham esse filtro. Especialmente agora que nós estamos vivendo uma época que as pessoas têm mais acesso à informação. É muito importante que você se liberte. O problema não é você seguir a Deus. O problema não é você ser ateu. O problema é você se curvar, ser submisso a quem não tem autorização de ficar falando nada. Porque não estou sabendo que Deus deu autorização para alguém. Eu estou pesquisando esse trem, porque tem vários anos, nunca vi dizer, né? Enfim. Aí eu separei uns casos aqui, ó. Isso aqui eu observei na minha infância. Eu vou ler, que é melhor ler para não perder nenhum detalhe do caso, talvez lhe sirva como exemplo. Uma amiga da família, elegante, bela, mãe de 2 filhos, pela conversa dela, piadas, etc., provavelmente era daquelas mulheres maravilhosas presentes na cama do marido, aquela mulher que dá assistência. Essa família aparecia em nossa casa em intervalos médios de 2 a 3 anos. Aparentemente viviam bem. O marido parecia ser sujeito sério, sistemático, boa pessoa. Certas férias apareceram de novo. Dessa vez me espantei ao olhar a mulher. A mesma não era nem mesmo a sombra do que um dia já foi. Não brilhava mais da mesma forma. A criatura se tornara evangélica. E é claro que as leis invencionistas do pequeno conselho começaram a interferir na vida financeira, pessoal e sexual do casal. Óbvio que com isso veio a separação. O marido ficou destroçado, ela se tornou escrava da igrejinha, daquele tipo de escravo que agradece os grilhões. Se tornou nada mais que uma criatura conversadeira servil do tipo pato fala. Esse termo pato fala é como se a pessoa debulhasse um rosário e nem refletisse o que fala. Vai vindo e ela vai falando, é aquele fanatismo. Você encontra isso aí dentro das religiões fácil, e dentro do meio político também, a questão dos militantes, você encontra isso fácil. E essa referência do pato fala é do livro 1984. Quem não leu, eu te aconselho a ler, mas de qualquer forma eu vou recomendar esse livro, vou falar sobre ele lá no canal também. O outro caso, não menos trágico, homem de meia idade, forte, bom pai, com defeito tinha agressividade. Quando bebia passava um pouco da medida, mas nada que não pudesse ser controlado. E é verdade, esse cara nunca fez nada, não. Ele era só, quando eu falo agressividade, ele era só embrutecido. Ele era uma pessoa só que dava más respostas, mas não tinha o perfil de agressor, não. Esse homem, um belo dia, se torna evangélico. Desse ponto em diante, tudo era a palavra da Bíblia diz isso, diz aquilo, a palavra revelou isso, revelou aquilo. Não é preciso nem dizer que as revelações supostamente vieram da palavra, só acertavam o óbvio. Todas as outras serviram para trazer ilusões e conduzir o indivíduo a perder a família. O casamento acabou e, como triste penalidade, veio a consequência de conviver menos com os filhos. Ô gente, se for para ter uma religião, escolha uma religião que te liberta. Uma religião que te torne mais inteligente, que te torne mais independente. Não vai para esses trem que promete para vocês salvação, virar profeta de não sei o quê, adquirir não sei o quê. Ninguém tem como te dar essas coisas. É porque o ser humano tem a maldita mania de acreditar no que lhe convém, ou seja, qualquer ilusão para a pessoa
é mais doce que a realidade. E aí é a hora que você se estrepa, e o pior é que você não se estrepa sozinho, você atinge as pessoas que se importam com você, por exemplo. E aí vai. Enfim, né? A nossa sociedade está aí para trazer inúmeros exemplos, e é isso que o cristianismo vem perdendo espaço por causa desse tipo de coisa. Eles aqui não vão tratar agora também. E aquele negócio, né, que eu já falei, né, que desgraça pouco é bobagem. O que eu estou falando é fácil ser averiguado. Você vai no YouTube, você vai ver pastores famosos, por exemplo, falando para as irmãzinhas casarem com irmãos ricos, né? Tem até um dos vídeos que eu disponibilizei aí, o cara falou que ficou com a raiva porque a mãe casou com um cara que tinha uma bicicleta barra forte. Ou seja, pera aí, desgraçados, né? Ignorantes, malditos. O que se forma uma família bonita, uma família perfeita, uma família com amor, é exatamente o amor entre os cônjuges, né? O amor entre o marido e a mulher, o amor, e seja lá de quem for. Então não adianta esse papo de você pegar e falar que tem que ser uma pessoa rica, tá? Adianta. Os laços inquebrantáveis do amor é que sustenta qualquer família. Quando eu vejo um merda desse pregando e ainda falando em nome de Jesus, eu fico preocupado, porque tem gente que leva esse tipo de gente a sério. Tem gente que pega o que esses caras falam e leva a sério. E aí eu preocupo. Porque é difícil, viu? Quando o relacionamento... Porque quando o cara fala isso, ele está interessado no dízimo e aumentar ministério. Tanto que não raramente vocês podem averiguar isso na sociedade tranquilamente. Não raramente as irmãzinhas são usadas para aumentar o rebanho. Aceita um cara vir ali de fora da igreja e tal, etc. Daqui a pouco o cara tem que se converter, daqui a pouco sai ganhando da igreja, daqui a pouco vai e também separa. Porque não teve a questão do amor, não teve a questão da pessoa gostar de conviver com a outra, aquela questão da pessoa ter o respeito pela outra. Então aí o que acontece? E você pode buscar no YouTube, você vai ver esse tipo de fala aí. Você vai ver esse tipo de crença. E esse tipo de crença, esse tipo de religião, são eles que, na verdade, são os responsáveis diretos pela queda do cristianismo. Quando você chega com um neo-ateuzinho, um ateuzinho desses aí, sem preparo, porque lá na frente eu vou explicar a diferença também entre os ateus. Existe uma diferença muito grande. Quando você pega um ateuzinho desse, revoltadinho e tal, etc., e vai conversar com ele, não raramente ele vai lhe dizer que veio de uma crença dessa, porque o cara chega numa crença dessa para responder questões internas. O que ele encontra? Obediência para ser salvo. Curve-se a esses homens do hall de membro, a essas pessoas do hall de membro, ajoelhe-se, jure obediência, jure servidão às nossas regras, que você terá um pedacinho do céu, que você poderá cantar, você poderá pegar no instrumento, você poderá sentar mais lá na frente, você poderá participar da Santa Ceia. Ué, é bem diferente do exemplo de Jesus. Bem diferente. Vocês que são cristãos, vocês têm que seguir a Jesus. E não se enganem. Jesus e vendilhões do templo estão bem separados, viu? Bem separados. E aí esses neo-ateus, como eu estava falando, eles vêm desse tipo de crença. E como é que cura uma pessoa disso, apesar que não é doença? E muito pelo contrário, tem ateus que eu respeito muito. Mas o neo-ateuzinho, ele é problema mesmo. Por isso que eu tenho paciência, eu sento e respondo o que me pergunta, porque é importante, às vezes a pessoa está só um pouco perdida, aí daqui a pouco ela vê que ela pode pensar sozinha, que ela pode voar mais alto, que ela pode adquirir conhecimento, que ela pode, inclusive, ter uma conexão direta com a divindade, ou não. Isso é critério de cada um. Independente dessas crenças aí, maravilhoso. Isso é muito bom. A pessoa tem que ser livre. Vamos lá. E para manter, né, o controle, o terror psicológico, né, sobre as ovelhinhas, eu vou ler um trechinho da Bíblia aqui. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não seja de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Romanos 13, 1, 2. Claro que aqui as pessoas vão vir falar e não sei o quê. Nós sabemos que na Bíblia houve mais de uma, por exemplo, João Batista, várias pessoas proeminentes, importantes nas histórias bíblicas, se revoltaram contra autoridades instituídas. Eles foram contra Deus? Não, não foram. Claro que não foram. Isso aí, gente,
Enfim, a interpretação da Bíblia eu vou tratar disso aqui logo mais também, né? Espera que a gente chega. Então, essa questão de questionar autoridades, isso é muito bom. Aí eu vou ler um trechinho aqui importante, ó. Atenção, os líderes de sua religião não perderão a menor chance de se colocarem como autoridades justas para te subjugar, adquirir controle sobre você e sua família. Imagine esse tipo de gente mandando em sua mulher, marido, filho, se valendo de interpretações bíblicas. Tem gente que é naturalmente passivo, tem gente que aceita. Tem gente que se sente emasculada quando uma merda dessa acontece. E sente que é invadir o território dele. Aí fala a resposta à violência? Não. A resposta é simplesmente dizer não e que não aceita isso. Quem manda na casa dele é a família dele. Não a igreja. Aí fala, mas a igreja não é representante de Deus. Porra nenhuma. Repitam comigo aqui, ó. A Bíblia sempre terá a interpretação do leitor. A Bíblia sempre terá a interpretação do leitor. A Bíblia sempre terá a interpretação do leitor. E maldito é o homem que confia no homem. E igrejas, meu povo, e religião, até onde eu sei, eu vejo homens lá. Eu vejo homens, mulheres. Você não deve confiar em ninguém, não. Você não deve confiar em ninguém. Preste atenção. Observe as histórias aí, ó. Pesquisa, gente. Pesquisa, as informações estão aí. Nós estamos na era da informação. Não tem nem dificuldade. Eu acredito que Deus gravou as recomendações divinas na nossa consciência, no nosso coração, né? Já que nós somos dotados de centelha divina. Aí eu teria que explicar um pouco da minha crença, mas não é necessário. E é bem diferente, né, gente? Deus de pequenos homens ocupando grandes cargos em pequenas instituições, né? Eu acho que são duas realidades muito distantes uma da outra. A pessoa, quando ela segue uma fé equilibrada, quando ela tem uma crença equilibrada, pautada na razão, pautada numa fé inteiramente dedicada ao bem, você nota que essa pessoa, além de colaborar com a sociedade, essa pessoa ela traz um equilíbrio para onde ela está, para a sociedade que ela faz parte, ela colabora para a melhoria do mundo de alguma forma. É totalmente diferente. E no geral eles não tentam te ligar a eles de alguma forma, não tentam te levar para uma denominação ou nada do tipo, ou seja, é uma postura totalmente diferente. Eu quero que vocês comecem a entender isso. E aí eu coloco aqui, se libertem, meus irmãos, se libertem, sejam bons por serem bons. Nesse ponto, os ateus de verdade, que esses é o texto elogio sobre eles não têm garantia de salvação, não têm garantia de vida após-morte, eles não têm nada, eles só têm essa vida aqui. E qual é a postura deles? Ser bom por ser bom. Nada mais. A recompensa é essa. E esse tipo de coisa, por mais que você discorde da pessoa ser ateu, mas primeiro, é a individualidade dela, a escolha dela, não é de sua conta. Já começa aí. O segundo ponto, os ateus, esses ateus que eu estou falando, eles têm uma conduta muitas vezes mais reta do que os cristãos. E isso sim, você que é cristão, você deve parar para pensar. Porque essa história de falar que a igreja é lugar de doente problemático, meu amigo, isso aí não cola, não aceita, não existe isso. Se você é cristão, você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo. Bom, se você um dia quiser estudar a Bíblia, quando você for escolher alguém para você estudar a Bíblia, escolha uma pessoa que pelo menos de 4 horas de conversa, que não é muita coisa, você senta com essa pessoa e começa, né, a falar sobre Deus e tal, etc. Se nessas pequenas 4 horas a criatura falar de salvação, riquezas, e que eu vejo um grande projeto de Deus em sua vida e essa coisa toda, faça um favor a si mesmo. Essa pessoa ela é uma alienada ou ela é um vendilhão dentro do templo, ou então são as duas coisas numa criatura só. Não estude com esse tipo de gente, não vai resolver nada. E aí chega na parte das pessoas que eu chamo de escravizadoras de alma, né, que é o tipo de gente que eu detesto, que tanto quanto detesto os esquerdopatas, né? A esperteza e malandragem dessa galera é tão fora de controle, que aqui é um outro trecho que eu quero ler para não faltar detalhe. A esperteza, a malandragem dos vários que se dizem cristãos é algo assombroso. De longe já pode-se notar o caráter podre.
Como esses irmãos procedem, se aproximam da diretoria da instituição, dos líderes da crença para poder ter tratamento diferenciado. Isso quando não são os próprios líderes, afinal, o que não faltam são histórias de condutas tortas por parte dos que teriam que ser exemplo. Esses destroem a reputação de toda uma classe, os que são honestos são prejudicados pela péssima conduta dos aproveitadores.